E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota, e no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um relatório gerencial aí do HCTR. Vamos dar uma olhadinha para ver como que o fundo tá, quais são as atualizações, vamos ver se já se recuperou daquele tombo que tomou, né? E vamos ver como é que vai estar aí, tem algumas atualizações e tudo mais. Já adianto que eu não olhei por cima ali, eu dei um estudado no relatório antes de trazer para vocês e não vi muitas informações importantes demais, divulgando algumas coisinhas aí, mas que eu não julgo tão importante, mas vamos conferir de perto isso aí. Vamos lá, relatório, né, da Hectare e tudo mais. É um fundo que antes julgava mais de risco, hoje em dia nem sei o que dá para julgar mais do fundo, que tomou um pau aí no mercado, mas vamos ver, né? Tá com a taxa de administração de 21% do PL a mercado, a taxa de gestão, a taxa de performance, e muita taxa, muita taxa, porque a gestão não podia diminuir essa taxa de gestão, o fundo passando por um problema, tudo mais. É complicado, né? Eu vejo que alguns gestores de fundo imobiliário só quer sugar o cotista, quando dá problema, pô, não, deu problema, beleza, tá no nosso peito. Vamos abaixar a taxa de gestão aí pra 0,5% só pra gente conseguir manter as contas. E aí, quando o fundo se recuperar, a gente volta, sabe? Porque tem a taxa de performance. Se o HCTS estivesse entregando R$ 2 aí por mês, essa taxa de performance ia estar moendo. Então, complicado, né? Aqui ele vem falando um pouquinho da tese de investimento. Assim, eu julgo como se você quer ler, vale a pena, mas eu não vou pular essa parte que já tava nos outros relatórios e tudo mais. Também reestruturações, tudo que a gente sabe. E como é que funciona a reestruturação. No outro vídeo do HCTR eu já expliquei isso aqui. Eu vou deixar o card aqui pra vocês. E aqui ele vem falando das reestruturações dos CRAs que deram problema, então, do Alta Vista, do grupo WAM, mostrando as estruturações e tudo mais, como é que tá. Aí vem do Visita Caldas Novas, mostra certinho como é que vai ser. Se você quiser ler, vale a pena, mas assim, não tem nada demais aqui, tudo que a gente já sabe. Fala um pouco da Gramado Parques também, mas eu quero ir direto na DRE do fundo. Aqui eles criaram esses dois tipos de DRE que é bem confuso para falar a vocês, pra falar a verdade. Até hoje, tentando entender, já vi alguns vídeos, mas não fica tão claro do que é. Vamos de verdade do que acho que é o que importa pra gente aí. Então, para esse mês aí, diferente do mês de março, né? O fundo conseguiu aí gerar só cerca de 7 milhões. Gerou aí cerca de 7 milhões, 4 milhões vindo de CRI, 2 milhões de amortização e 700 mil de resgate antecipado. Aí os FIIs geraram 971 mil. Aí teve um rendimento do caixa do fundo. E a despesa de 1 milhão, ponto positivo aqui, a despesa baixou quase na metade do mês passado para agora. Não sei se foi alguma decisão que o fundo tomou. Eles não especificam aqui, né? Então fica meio complicado. E aí o fundo teve a distribuição de 7 milhões, teve que gastar as reservas que vinha acumulando para conseguir entregar os 50 centavos. Então assim, quando a gente acha que vai melhorar, continua na situação um pouco pior. E aí eu fico pensando quem é a cotista do fundo, que acabou investindo apenas pelos dividendos, quando olha uma DRE dessa e não sei o que passa, sabe? E assim, a HCTR antes era um fundo de extremamente alto risco e agora ainda é de alto risco. O fundo conseguiu distribuir, gerar pouquinho, então teve que utilizar boa parte das reservas para conseguir entregar essa distribuição. E hoje aí tá com só cerca de 34 centavos por cota aí de reserva. Então assim, vamos esperar para ver, né? Eu acho que não teve nenhum outro problema atual, mas o fundo vem passando aí por um problema sério aí, desde ali fevereiro. Gráfico de rentabilidade nem a gente olhar, porque agora vai estar bem alto, né? Porque a cota caiu bastante e tudo mais. Ele mostra um pouquinho do portfólio. A maioria tá em CRI, a maior taxa é o IPCA, então se a gente tiver esse período de inflação menor ainda, talvez o fundo sofra bastante, porque tá 90% alocado em IPCA. Mostra a distribuição geográfica do fundo, tudo que eu já falei em outros vídeos. E aqui os CRIs que eles têm na carteira, né? A gente vê que aí a maioria dos CRIs está em negociação ou já foi declarado vencimento antecipado. E aí a gente tem uma outra questão, ó, de cliente in waiver, que é o que? É aquele tempo de carência. Então, o fundo não tá recebendo. Então, se a gente for contar aqui, nossa, a gente fica até triste. Todos os fundos que tem na carteira, olha só, esses principais que são os mais caros, aqui ó, só os 5 primeiros aqui, né? Então, uma situação muito complicada desse fundo aqui. E aqui para baixo, os de menor participação, até que eles estão bem assim. Mas o fundo totalmente IPCA. Então, assim, agora com esse período da inflação mais baixa e tudo mais, eu acho que o HCTR vai passar por uma situação pior ainda do que já estava. Aqui são os CRIs corporativos que a gente vê. De todos os CRIs que ele tem, só 3 estão realmente adimplentes. Os outros estão em waiver, né? Período de carência, ou estão em negociação. Então, assim, meio complicado. Os fundos, a negociação secundária que mostra todos os ativos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha rápida aí. No final eu dou minha opinião. Não vai ser uma opinião tão sincera, eu confesso pra vocês. Já teve uma outra galera que gravava vídeo e aí falou de alguns fundos e aí deu problema com o processo e tudo mais. E aí eu tô até pensando em parar de trazer fundos desse estilo aqui pro canal para não me trazer problemas. Mas vamos lá. Valor atual, cerca de R$ 59. O fundo aí, um dividend yield de 19% e a valorização nos últimos 12 meses de 47%. E no mês atual o fundo caiu ainda mais. Então assim, a gente não sabe, né, onde que vai ser o fundo desse fundo.
Mas vamos acompanhando. Patrimonial tá em 110, então o PVP aí na metade, né? Caiu bastante, um valor que acho que quase 14 milhões. E o número de cotistas ali, 200 mil cotistas aí numa situação meio complicada. Último rendimento 50 centavos e vamos ver, né? Se continuar desse jeito, tendo que utilizar a reserva, o bobear cai ainda mais, né? Mais um fundo que antes pagava aí a R$1, R$1,10. Chegou a pagar até R$3,20 em janeiro, depois veio essa etapa aí, meio complicado. Vamos lá. Comentários em relação ao HCTR. Eu tô vendo que o relatório ainda falta muita informação. A Hectare não tá trazendo as informações que são necessárias. E informações resumidas. Então usam as páginas lá da ideia do fundo, de qual que é, beleza, isso é muito bom pra quem tá começando. Mas e pra galera que investiu aí 10, 20, 30 mil reais aí, tá dentro do fundo aí, passando por um problema, né? E aí a gente vê a DRI lá, mostra uma DRI, acho que é um possível valor que o fundo tinha a receber, e é o que ele recebeu de verdade. Porém, a gente não quer saber do passado do fundo, o que ele recebeu, o que ele poderia receber. Saber do atual. O fundo recebeu 7 milhões de CRI, tá? Deixa ali no cantinho, ó. Esse CRI pagou, esse não. Mostra para o cotista. Assim, se tivesse mais clareza no investimento, no relatório, eu aposto que essa cota tava no mínimo R$10 para cima. Mas aí o investidor vai olhar. Por exemplo, eu tô de fora do HCTR. Olha aquele relatório ali, parece que tá querendo vender um peixe, vender algo que talvez não seja, que é de verdade, sabe? E eu olho, beleza, ok. Aí eu vejo aquela DRE ali, os valores, tá. Mas por que recebeu menos? Mês passado recebeu X, aqui recebeu menos X, ué, por quê? Tá, quais foram os fundos? Aí a gente vai olhar a carteira de CRIs lá dele. Tem os adimplentes e tem os adimplentes, só que tem um waiver, que é o período de carência. Então assim, tá em waiver, na minha cabeça ele devia estar numa seção separada, não na mesma cor, sabe? Parece que quer mostrar aqui, parece que eles querem mostrar para o cotista que assim, a gente tá numa situação ruim, mas não parece que é tão ruim, mas na verdade é uma situação muito ruim. Deu pra vocês entenderem? Parece que eles querem mascarar, sabe? Então é muito estranho. Eu tô até com vontade de não trazer mais vídeos do HCTR pro canal, porque é um relatório muito estranho, não tem as informações completas. Tem o Deva, tá passando por aquela situação, mas você tem lá tudo explicadinho, bonitinho, você consegue entender direitinho o que tá acontecendo, tudo mais. Aqui a gente já não tem isso. Então acaba. Situação é desanimador. Se você é cotista do fundo, é uma situação meio desanimador. Eu, por exemplo, se tivesse entrado aqui ano passado, eu provavelmente tinha executado prejuízo, porque pra mim é assim, eu invisto num fundo imobiliário. Se ele perde os valores, começa a mudar muita coisa, aí passa por alguns problemas assim, acabo saindo. A questão do Galg, que eu vi lá assim, era cotista, o fundo teve aquele problema da cota baixar, mas subiu de novo. Quando eu vi, eu falei, olha, tem um crescimento, a gestora não é tão clara no que tá acontecendo no mês. Peguei e vendi 0 a 0. E isso é muito importante, você perceber qual é o momento de você sair. Falar no longo prazo. Mas eles, cara, tá te agradando. Às vezes questão do dividendo, mas a gestão não traz a clareza que você quer e vale a pena ficar de fora. Você pensa em entrar nesse fundo, analise 20 vezes antes de estar indo de verdade, vê se o que ele fala faz sentido, tudo mais, se o potencial que lá no futuro volte, aí você investe. Se não, não vai nisso só porque tá com PVP aí de 0,54, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, se você gostado, talvez com um vídeo do HCTR no canal, tô meio desanimado de trazer ele, porque tá bem ruim, sendo sincero. Então, até a próxima e falou.